te animar. Informação e paixão sem par. Faustino Tricolor sempre vai triunfar. Fala aí, meus amigos são paulinos, tudo bem com vocês? Estamos chegando com as últimas informações do São Paulo Futebol Clube. O São Paulo que joga hoje contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, valendo a segunda rodada. Nós iremos trazer detalhes para você nesse vídeo de hoje, além de outros assuntos. Vamos falar um pouquinho também do Luiz Gustavo, que virou desfalque, né? Teve um problema pulmonar. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mais um desfalque, São Paulo precisa contratar outro volante. A gente vai falar dos volantes que nós temos à disposição, mas nenhum deles são primeiro volante, com exceção o Luan. Será que vão reintegrar o Luan? Reintegrar sim, ele já foi reintegrado. Quero falar da forma de inscrever o Luan nas competições, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso para você. Vamos começar a falar da ficha técnica do jogo de hoje. O São Paulo tem que quebrar um tabu lá, hein? É um tabu muito grande que não vence o Atlético Mineiro fora de casa. O jogo será no estádio Mineirão, não vai ser lá na arena do Atlético, não. Vai ser no Mineirão o jogo, né? O Atlético Mineiro e São Paulo se enfrentam neste domingo, às 16 horas, hora de Brasília, no estádio Mineirão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo, depois do título mineiro, digamos assim, o Atlético vem de derrota para o Grêmio, perdeu na estreia para o Grêmio o Atlético Mineiro, vai querer se recuperar, obviamente, dentro de casa. Pelo Campeonato Nacional, no estádio lá, jogando fora, né? Acho que foi jogando fora. Mas, enfim, em empate com o Ciciano pela Sul-Americana. Eles vêm de uma derrota e o empate. Eles vêm de uma derrota no Campeonato Nacional e vêm do empate pela Sul-Americana contra o Ciciano do Peru pela Sul-Americana. Enquanto isso, São Paulo venceu na estreia da Libertadores, o Talheres da Argentina e acabou empatando dentro de casa na estreia do Nacional contra o Sport, né? O jogo foi fora de casa. Enfim, vamos lá. A partida entre Atlético Mineiro e São Paulo terá a transmissão ao vivo do canal aberto, para quem quiser assistir, certo? É só você aí acompanhar os canais que têm direito de transmissão da TV aberta, você vai curtir aí o jogo entre São Paulo e Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Bom, a escalação do São Paulo. Caleri vai para o banco e Zubeldia monta novo ataque. Essa é uma expectativa, segundo o jornalista Alexander Vieira. Zubeldia faz mudanças na escalação e Caleri será banco no São Paulo no confronto contra o Atlético Mineiro de logo mais. O Caleri foi barrado no treino deste sábado no CT da Barra Funda. O técnico Luiz Zubeldia fez testes para decidir qual será o time titular para o jogo de hoje. Certo? Algumas alterações foram feitas e testes visando dosar alguns minutos aí de alguns atletas. O São Paulo treinou na manhã de ontem, se preparou, viajou à tarde, já se encontra em BH, inclusive foi bem recepcionado na chegada pelos os torcedores lá, os sócios torcedores, né, do São Paulo lá em Minas Gerais. Fizeram uma grande festa, né, pelos sócios torcedores, fizeram resgate de ação. Então, estou em casa, foram essas as festas feitas aí, a recepção feita dos torcedores, né, dos sócios torcedores do São Paulo para o jogo de logo mais. Enfim, vamos lá. O São Paulo, após o aquecimento, né, assim, de alguns jogadores, foi feito. Luiz Zubeldia deve manter uma base do jogo contra o Atlético, contra o Talheres, e já contra o Atlético deve manter a base, fazer mudança ali de 2 ou 3 peças, que acho que deve ser esse o ideal que ele pode fazer, já que não pode mexer muito na estrutura, né, do time. Ele já não vai ter o Luiz Gustavo, né? Vamos falar já sobre a questão do Luiz Gustavo, também um problema de saúde. E já não tem o Maia, que é outro volante, que é o primeiro volante.
Aí os volantes hoje à disposição, o Negrucci, Marcos Antônio, Bobadilha e o Alisson. São os volantes que hoje estão à disposição do São Paulo. Mas se você parar para pensar, nenhum deles são primeiros volantes. Tem o Luan, que é primeiro volante, mas o Luan não está inscrito no Campeonato Brasileiro, não está inscrito na Libertadores e nem inscrito também na Copa do Brasil, que vai começar ainda, vai iniciar ainda. Então, gente, sobre o Luiz Gustavo, o volante Luiz Gustavo do São Paulo foi internado no hospital Albert Einstein, no próximo, ali bem próximo, né, ali no centro da capital paulista, enfim, ali bem próximo do estádio de São Paulo, né, no CT da Barra Funda. E aí ele chegou reclamando, certo? O atleta foi avaliado pelos profissionais da saúde do time, encaminhado assim imediatamente à unidade de saúde. São Paulo, segundo informações, certo? Segundo informações, parece que ele teve, vários nomes é colocado, né? Mas muita gente conhece popularmente por trombose pulmonar. Foi isso que aconteceu com o Luiz Gustavo. Vai ser avaliado nas próximas semanas aí, está internado, observação, e aí virou desfalque, né? Mas o problema de saúde aí do jogador do São Paulo. São Paulo, portanto, deve ir a campo. Daqui a pouco eu vou trazer um provável São Paulo, aquilo que eu falei, tem algumas mudanças, algumas dúvidas, né, em relação a esse time que encara o Atlético Mineiro. Eu falei que eu aposto na base que enfrentou, a equipe do Tadjeres. Então vai haver muitas mudanças. O Atlético Mineiro vem reforçado também, vem com força máxima. Repito, o Atlético Mineiro, ele vem de um empate e uma derrota. Empate estreou empatando pela Sul-Americana e estreou perdendo pelo Campeonato Nacional. Bom, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, ele confirmou sim a renovação da Superbet como patrocinadora master do São Paulo. Na noite de sábado, ontem, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, divulgou nos seus stories do seu perfil do Instagram uma foto publicada por Alex Fonseca, que é o senhor da Superbet aqui no Brasil. É isso mesmo, ao lado dele, e ele fala o seguinte, que aliás, é a atual patrocinadora master do Tricolor. Na foto, Alex e Casares são juntos e com as seguintes mensagens. Hoje é um daqueles dias que a gente vai lembrar por muito tempo. Abre aspas. Acabamos de fechar o maior contrato de patrocínio da história do futebol brasileiro. 2 pontos. Uma parceria entre Superbet e o São Paulo que pode chegar a 1 bilhão nos próximos 6 anos. Mais do que números, esse acordo mostra o quanto acreditamos na força do esporte, na paixão da torcida e no impacto positivo que o futebol pode gerar dentro e fora de campo. É só o começo. Vamos juntos fazer história. São Paulo ainda não anunciou oficialmente a renovação de contrato com a Superbet, mas o anúncio deverá acontecer nos próximos dias. O novo acordo entre São Paulo e Superbet deverá ser válido até o fim de 2030. Conforme publicado pelo portal Poder 360, o Tricolor receberá 678 milhões pelas 6 temporadas vigentes. De primeiro momento, em 2025, o montante a ser reembolsado será de 78 milhões e com reajustes progressivos, chegando à marca até de 140 milhões em 2030. Então, está aí, oficialmente, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, faz ali o anúncio, né? Faz o anúncio ali na sua rede social, e aí a gente fala o seguinte, a questão dele anunciar, primeiro, que o clube, enfim, muita gente critica essa situação, essas coisas que o Júlio Casares faz, né? Ir para a sua rede social, anunciar, mas enfim, cara, vamos ver aí, o São Paulo ainda, oficialmente, o clube, né, a assessoria de imprensa do clube, enfim, o clube nota oficial mesmo, ainda não divulgou, mas o Júlio Casares já deu ali mais do que spoiler, né, no anúncio da renovação de contrato da Superbet, tá bom? Muito bem.
Bom, vamos seguindo aqui, gente. Eu vou trazer já para vocês o provável São Paulo para hoje à tarde, diante do Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Nós temos aqui a ficha técnica, né, para a gente trazer para vocês. Ainda tem dúvidas, tem mais essa, hein, gente? O Júlio Casares, não, o técnico Zubeldia, ele pode fazer até mudanças ali, digamos assim, improvisar. Pode ter improvisamento também, né? Bom, mas eu vou voltar aqui a falar do jogo, que é o nosso foco aqui. Fala o seguinte: o técnico Cuca terá a força máxima do Atlético Mineiro para a partida contra o São Paulo, aquilo que eu havia falado. Alan Franco, ele retornou após uma recuperação, que ele teve gripe, né, ali, depois do jogo, enfim, mas está recuperado, vai para o jogo. O Alan Franco do Atlético Mineiro, tá, gente? Não é o do São Paulo, tá? Eles também têm um Alan Franco lá. Os laterais, Natanael e Guilherme Arana, voltam também ao time titular. Ou seja, vai com força máxima o time do Atlético Mineiro. E aí eu tenho aqui, eu vou passar as duas escalações, as duas prováveis escalações, tá? Vamos lá. O São Paulo deve mandar a campo o técnico do Zubeldia, Rafael, Arboleda, Alan Franco e Sabino. Igor Vinícius, Alisson Bobadilha ou Marcos Antônio. Luciano, Wendel ou Enzo Dias, André Silva e Ferreira. Esse deve ser o provável São Paulo. Estou falando que vai ser esse time. Deve ser o provável São Paulo. O Atlético Mineiro também deve ir com força máxima. Everson, goleiro, Alan Franco, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa, atacante o Coelho, e também o Hulk e o Rony. Esse deve ser o Atlético Mineiro aí que deve integrar sua força máxima também no jogo de hoje. E aí tem muita gente falando, o São Paulo deveria ir com um time misto. Cara, desculpa, cara, não dá para fazer isso, né? Não dá para fazer isso. Aí é loucura demais. É loucura demais fazer isso contra o Atlético Mineiro, fora de casa, Campeonato Brasileiro, empatou a primeira dentro de casa. Precisa pelo menos vir de lá com pontos, né? Vir de lá com pontos. É isso que o São Paulo tem que fazer. Tem mais responsabilidade nesse momento. E aí a gente, para fechar o vídeo, fala sobre o elenco curto que o São Paulo tem. É muito curto o elenco, como eu vi os relacionados, né? E, cara, é complicado esse elenco do São Paulo, agora com a perda, talvez, ainda não tem previsão para retorno, né? Do Luiz Gustavo, Lucas, Caleri também, Lucas e Oscar fora também. Esses jogadores aí são muito importantes para esse elenco do São Paulo. O São Paulo completo é um time que dá muito trabalho mesmo. É esse considerado time SAF, né? O São Paulo completo. Então, aí é a hora que a gente tem que pensar também, o Zubeldia, a comissão técnica, pensar no retorno aí do Luan. Escreveu o Luan, né? Ele já está reintegrado, escreveu o Luan. Acho que sim. O São Paulo, vamos lá. Falar aqui do tabu para fechar. O São Paulo entra em campo hoje com tabu a ser quebrado, a invencibilidade do Atlético Mineiro no duelo. A última vitória do São Paulo contra o time mineiro foi em 2020, onde ganhou por 3-0 com gols de Jonas Toró, Gabriel Sara e Igor Gomes. Lembra? 2020, a última vitória do São Paulo. Se foi lá mais de 30, quase 20 anos, enfim, 30 anos nesse sentido aí. Desde então, são 5 empates e 5 derrotas. De lá para cá, são 5 empates e 5 derrotas, tá? Os confrontos entre Atlético Mineiro e São Paulo. Os últimos confrontos, 5 empates e 5 derrotas. São Paulo precisa, então, quebrar esse tabu. Mais um tabu longe de casa, né? Tem esse detalhe, um tabu longe de casa, porque aí quarta-feira ele quebrou um na Argentina, né? Fazia tempo também que o São Paulo vencia na Argentina, e principalmente aquele estádio lá em Córdoba, no estádio Mário Kempes, né? Mas quebrou. Será que o Zubeldia vai quebrar mais um tabu? Deixa aí nos comentários o que você achou aí. Então, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações.